Olá, boa noite! Tudo bem? Me chamo Richard Lennon Maia e hoje quero guiar vocês através dessa história a respeito dos povos originários, dos povos indígenas. E também vou abordar um pouco a respeito da colonização desse continente em que nós vivemos, que é o continente americano, certo? O continente das Américas. Por que continente das Américas? Bom, Américo Vespúcio nomeou esse continente no século XV. E existiu um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Né? Esse Tratado de Tordesilhas subdividiu o continente em América do Norte, Mesoamérica e América do Sul. Mas antes dos povos europeus chegarem aqui no século XV, já existiam pessoas aqui. Né? E essas pessoas que viviam aqui eram chamadas, né? Essas tribos eram nomeadas de povos originários. Né? Os portugueses chamavam de indígenas porque quando Cabral, por exemplo, fez aquela grande viagem e chegou até o Brasil, estava em busca das Índias. Né? Assim como seu grande herói luso, lusitano, né? Português. Luso remete a português. Fez o Vasco da Gama, né? Já fez essa. Existia uma viagem que eles faziam chamada de Volta ao Mar, uma rota marítima, e essa rota marítima acabou guiando Cabral ao Brasil. Mas antes de chegarem aqui, quando Cabral chegou aqui, se deparou com os Tupinambá. Né? Então, já existiam pessoas aqui. Esse território já foi descoberto de maneira anterior. E é isso que eu gostaria de abordar nessa aula. Bom, vamos lá. Esses povos chegaram aqui através de um congelamento no oceano. Eles eram originários do continente asiático e traçaram suas rotas através do continente europeu e houve na última era glacial o congelamento de diversos mares. Um desses mares permitiu com que chegassem, né, através do continente europeu, ao Polo Norte. O Polo Norte se congelou entre o mar e o continente europeu, então eles puderam passar para esse polo, viajaram milhares de quilômetros até chegar a outro ponto de congelamento que levava ao Novo Mundo, né? Ao continente em que eles iriam de fato se aventurar, desbravar e habitar, né? Esse novo território. Então, eles não ficaram tanto. Essas pessoas vieram por diversas levas. Não ficaram tanto na América do Norte, em que hoje se encontram os Estados Unidos, por mais que existissem povos lá, como os Redfoot, mas nós vemos, em conformidade que vou lhes passar, grandes povos da América Central até a América do Sul. Um desses povos, os Incas, por exemplo, eles chegaram a ter territórios nos 3 continentes que viriam, né, muitos anos depois. Então, existiam 3 grandes povos, né, 3 grandes nações na América Central, que foram os maias, os mais longevos e que chegaram a ter até calendários, pirâmides e complexas sociedades. Eles tinham suas próprias normas, eles tinham suas próprias regras dentro das sociedades, e realmente isso era muito complexo. Os incas, que eram grandes guerreiros, e os astecas, que deixaram diversos marcos e que até hoje a paisagem, né, tudo aquilo que se tem como natural foi modificado por essas tribos. Bom, e aqui na América do Sul, no Brasil, nós também tivemos vários
e é, várias levas dessas pessoas, né? Foram várias vezes em que essas pessoas chegaram aqui, tanto que existe uma distinção dessas viagens. E a distinção dessas viagens se dá justamente no tronco linguístico. E vamos lá, né? O que é um tronco linguístico? Bom, eu vou fazer aqui um exemplo. Nós somos brasileiros. Se nos depararmos com o português e conversarmos eventualmente com essas pessoas, por mais que vivam em um continente um pouco longe do nosso, podemos notar que existem semelhanças no português brasileiro para o português de Portugal. Da mesma maneira que se conversássemos com um venezuelano, um espanhol, notaríamos que existem algumas palavras que chegam a ser aquelas palavras cognatas, que têm o mesmo sentido, são a mesma palavra, mudam por vezes vogais ou consoantes, mas são sempre muito parecidas, não é? Então, por que isso acontece? Porque nós temos um tronco linguístico e o que nos une é o latim, que anteriormente ao Brasil, anteriormente ao Portugal, os romanos colonizaram vários povos e trouxeram sua fala, trouxeram sua língua. E veja bem que isso não aconteceu apenas com esses povos europeus, aconteceu também com esses povos indígenas, né? Com esses povos originários. É, então, esses povos originários, em conformidade, essas tribos que se deslocavam, esses nômades que viajavam, eles também traziam suas próprias peculiaridades, né? Ou seja, suas próprias distinções de fala. E isso ocasionou a existência de dois grandes povos. Né? E falando desses grandes povos, que é o macro grupo G e o Tupi, nós vamos falar de divisão. Olha, aqui nós temos um mapa do Brasil subdividido através de sesmarias. Né? Isso aqui foi feito pelos portugueses. E esses povos faziam essas demarcações. Poxa, se você chegar até a divisa de um estado, a divisa de um município, não inexiste, não tem nenhuma linha, ou em maior parte desse território, não existe uma linha que divide os territórios, mas existe um marco. Né? Isso é algo abstrato, isso é algo da cabeça do ser humano, isso é algo que foi desenhado para que seja dessa maneira organizada para que de fato as pessoas elas possuam essas marcações. Né? E esses povos originários, eles também tinham essa demarcação, e a demarcação era feita através das tribos e das línguas. Né? O território, por exemplo, inteiro, praticamente que inteiro litoral brasileiro era habitado pelos tupi, por exemplo, né? E esses dois grandes troncos linguísticos, eles tinham suas ramificações. Por exemplo, existe o macrogrupo G. Veja bem, macro vem de grande, né? Existem várias outras tribos que vieram desse grupo, dessa característica linguística. Exemplos do macrogrupo G são os Caingangue e o Xokileng. Aqui no estado do Paraná, os Caingangue existem até hoje. E existe reserva indígena e também várias leis e demarcações legais para a proteção e continuidade desses povos. Né? Exemplos de tupi são o tupi-guarani e os carijó. Né? Na costa paranaense, nas praias paranaenses, existem sambaquis, né, que são grandes construções. Vou abordar isso um pouco mais adiante nessa mesma aula, mas apenas para que fique bem fixado. Existiam pessoas aqui e elas eram demarcadas, elas são divididas tanto para estudos quanto em suas tribos através da sua linguagem, certo? Então, nós vamos falar agora um pouco mais perto, um pouco mais local, regional. Vamos falar aqui do nosso estado do Paraná. Veja, o estado do Paraná, ele passou a existir apenas
na época imperial, né? Depois que os portugueses viajaram para cá e fizeram suas demarcações em províncias, não eram nem estados, eram províncias. E antes mesmo disso, já existiam pessoas aqui, da mesma maneira que eu disse antes. Existiam várias pessoas, existiam povos, existia uma humanidade aqui. Né? Tanto que hoje se discute esse tema se de fato foi um descobrimento. E sim, aparece para muitos estudiosos mais uma conquista. Não é? Porque os povos originários que aqui viveram foram conquistados e tiveram que lutar bravamente para que pudessem sobreviver e manter sua grande linguagem, seus troncos linguísticos e sua cultura aqui. Os primeiros habitantes que vieram para o estado do Paraná, e isso é muito interessante porque é amplamente discutido pelo Museu do Paraná, né, o MUPA, existiram há cerca de 15 mil a 7 mil anos atrás. Né? Esses grandes povos eram chamados de Umbu e Humaitá. Não se tem mais nenhum tipo de registro, não deixaram esses povos nenhuma continuidade que se saiba. Mas outros povos vieram para essas localidades, que eram chamados de sambaquis. Esses sambaquis eram utilizados para os mais diversos fins, eram amontoados de conchas, onde se faziam rituais funerários, onde se demarcavam vários tipos de confraternizações nas sociedades indígenas, desses povos originários, né? E depois vieram ceramistas, os cerâmicos, né? As pessoas que faziam as cerâmicas e deixaram também vários registros. Então, através desses registros, né? Tanto através das figuras rupestres, quanto líticos. O que é lítico? Lítico é pedra. Existe uma pedra polida ali que eles deixaram em formato de lança que aferiu-se através de estudos, né, de química, do teste carbono 14, que datavam esses anos, né? Tinham essa datação científica dada. Então, apenas fazendo um pequeno resumo aqui para finalizar realmente a nossa aula. Então, hoje, nesse território, nesse continente em que vivemos, já existiam pessoas antes dos portugueses, que vieram há cerca de 15, 20 mil anos atrás, na última era glacial. Os estudiosos dizem que chegaram principalmente através do congelamento do mar, através do Estreito de Bering ligado ao Polo Norte, né? E isso fez com que chegassem aqui e colonizaram todo esse vasto território. No Brasil e no Paraná, nós temos dois grandes grupos linguísticos, que são o macrogrupo G e o Tupi. E é isso, pessoal. Agradeço por vocês continuarem até aqui e até a próxima.